Na aula de hoje, nós faremos um exercício sobre relações métricas no triângulo retângulo. Questão 1. Aplicando as relações métricas dos triângulos retângulos, calcule o valor de x. Vamos observar o triângulo retângulo que aparece na letra A. O valor de x é a hipotenusa desse triângulo retângulo. É o lado maior oposto ao ângulo de 90 graus. 16 representa um dos catetos desse triângulo retângulo, é o cateto maior. E 12,8 é a projeção desse cateto que mede 16 sobre a hipotenusa. Atenção! Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim: 16 ao quadrado é igual a x vezes 12,8. 16 ao quadrado é 16 vezes 16, dá 256, que vai ser igual a x vezes 12,8, que é 12,8x. Para encontrar o valor de x, nós vamos resolver essa equação. Reorganizando a equação, vai ficar assim: 12,8x é igual a 256. Para encontrar o valor de x, o 12,8 está multiplicando, vai passar para o segundo membro da igualdade, dividindo 256. X vai ser igual a 256 dividido por 12,8. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é igual a 20. Essa é a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos observar o triângulo retângulo que aparece na letra B e determinar o valor de x. X representa o cateto menor nesse triângulo retângulo. O segmento de medida 5 corresponde à projeção do cateto menor sobre a hipotenusa, e o segmento de medida 15 corresponde à projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. Primeiramente, nós vamos encontrar a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Observe que se somarmos as duas projeções dos catetos, nós vamos encontrar a medida da hipotenusa. Isso quer dizer que a hipotenusa é igual a 5 mais 15. A medida da hipotenusa é igual a 20. Agora, nós vamos encontrar o valor de x, que é o cateto menor desse triângulo retângulo. Atenção! Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nesse caso, x ao quadrado é igual a 20 vezes 5. X ao quadrado é igual a 100. Para encontrar o valor de x, basta determinar a raiz quadrada de 100. X é igual a 10. Essa é a medida do cateto menor nesse triângulo retângulo. Vamos observar o triângulo retângulo que aparece na letra C e determinar o valor de x nessa figura. Observe que a medida da altura relativa à hipotenusa nesse triângulo retângulo mede 12. O segmento de medida x representa a projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. E o segmento de medida 9 representa a projeção do cateto menor sobre a hipotenusa. Atenção! Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa será sempre igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim: 12 elevado ao quadrado é igual a x vezes 9. 12 elevado ao quadrado é 12 vezes 12, que é igual a 144. X vezes 9 é 9x, então vai ficar assim: 144 é igual a 9x. Para encontrar o valor de x, basta resolver essa equação. Vamos reorganizar. 9x será igual a 144. O 9 está multiplicando, vai passar a dividir no 144. X é igual a 144 dividido por 9. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de x é igual a 16. Essa é a medida da projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. Questão 2. Uma praça tem a forma de um triângulo retângulo, com uma via de passagem pelo gramado, que vai de um vértice do ângulo reto até a calçada maior, como ilustrado na figura abaixo. Sabendo que esta via divide o contorno maior do gramado em dois pedaços, um de 32 metros e outro de 18 metros, quanto mede em metros o contorno B? Para resolver essa situação problema, inicialmente nós vamos calcular
a medida da hipotenusa. É o lado maior desse triângulo, oposto ao ângulo de 90 graus. B e C representam os catetos desse triângulo. C representa o cateto menor e B o cateto maior. O segmento de medida 18 metros corresponde à projeção do cateto C sobre a hipotenusa e o segmento de medida 32 metros corresponde à projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Somando as duas projeções, nós vamos encontrar a medida da hipotenusa desse triângulo. Então, a hipotenusa é igual a 18 mais 32, a hipotenusa é igual a 50 metros. Agora, vamos determinar o valor de B. Atenção! Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto sempre será igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim. B elevado ao quadrado é igual a 50 vezes 32. B elevado ao quadrado é igual a 1.600. Para encontrar o valor de B, basta calcular a raiz quadrada de 1.600. O valor de B é igual a 40 metros. Questão 3. Na figura abaixo, a distância da casa à estrada é 1,2 km. Letra A. Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Vamos observar as medidas na figura. Considerando M e N, as projeções dos catetos desse triângulo retângulo sobre a hipotenusa, para encontrar a distância da árvore até a caixa d'água, primeiramente nós vamos determinar o valor de M, que representa a projeção do cateto menor sobre a hipotenusa. A altura relativa à hipotenusa nós já temos, mede 1,2 km, representa a distância da casa até a estrada. Nós vamos utilizar as relações métricas no triângulo retângulo para resolver essa situação-problema. Atenção! Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa será igual ao produto das projeções dos catetos desse triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim. 1,2 ao quadrado é igual a m vezes o valor de n, que é 1,6. 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2, é igual a 1,44. m vezes 1,6 é 1,6m. Então, vai ficar assim. 1,44 é igual a 1,6m. Reorganizando essa equação, nós podemos escrever da seguinte maneira. 1,6m é igual a 1,44. Para encontrar o valor de m, nós vamos passar 1,6 que está multiplicando para o segundo membro da igualdade, dividindo 1,44. Então, vai ficar assim. M é igual a 1,44 dividido por 1,6. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de M é 0,9. Agora, nós vamos determinar a distância da árvore até a caixa d'água. Essa distância vai representar a hipotenusa desse triângulo retângulo, o lado maior. Será igual à soma das duas projeções dos catetos. Vai ficar assim. O valor da hipotenusa é igual a 0,9 mais 1,6. É igual a 2,5 km. Letra B. Qual é a menor distância da casa à árvore? Vamos observar as medidas encontradas na figura. O valor de M é 0,9, é a projeção do cateto menor sobre a hipotenusa. N é 1,6, é a projeção do cateto maior sobre a hipotenusa. Nós já sabemos a medida da hipotenusa, que é 2,5 km, é a distância da árvore até a caixa d'água. E agora nós vamos encontrar a distância da árvore até a casa. É o cateto menor desse triângulo retângulo e será representado por B. Atenção! Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto sempre será igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim. B elevado ao quadrado é igual ao valor de A vezes M. B elevado ao quadrado é igual a 2,5, que é o valor de A, vezes 0,9, que é o valor de M. B elevado ao quadrado é igual a 2,25, que é o resultado da multiplicação de 2,5 por 0,9. Agora, para encontrar o valor de B, basta calcular a raiz quadrada de 2,25. O valor de B é igual a 1,5 km. É a distância da casa até a árvore. Letra C. Qual é a menor distância da casa à caixa d'água?
Vamos observar as medidas que nós já temos na figura. O valor de M é 0,9, o valor de N é 1,6, a medida da hipotenusa nós já temos, é 2,5, a distância da árvore até a caixa d'água. Nós já sabemos a distância da árvore até a casa, que é 1,5, a medida do cateto menor nesse triângulo retângulo. E agora nós vamos encontrar a distância da casa até a caixa d'água, que vai ser representado pelo valor de C, é o cateto maior nesse triângulo retângulo. Atenção! Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto sempre será igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Nesse caso, vai ficar assim. C elevado ao quadrado é igual a vezes N. C elevado ao quadrado é igual a 2,5, que é o valor de A, vezes 1,6, que é o valor de N. C elevado ao quadrado é igual a 4. Para encontrar o valor de C, basta calcular a raiz quadrada de 4, o valor de C é igual a 2. Ou seja, a distância da casa até a caixa d'água é 2 km. Questão 4. Um fazendeiro quer colocar uma tábua em diagonal na sua porteira. Qual é o comprimento dessa tábua se a folha da porteira mede 1,2 metros por 1,6 metros? Observe que a porteira tem um formato retangular e a diagonal do retângulo divide essa figura em dois triângulos retângulos. Vamos considerar apenas um triângulo retângulo, onde os catetos medem 1,2 metros e 1,6 metros. A diagonal dessa porteira vai representar o lado maior desse triângulo retângulo oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Sempre que nós temos um triângulo retângulo, onde são dadas duas medidas e está faltando a medida do terceiro lado, nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida que está faltando. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse caso, a hipotenusa é representada por D, que é a diagonal da porteira. Vai ficar assim, D elevado ao quadrado é igual a 1,2 elevado ao quadrado mais 1,6 elevado ao quadrado. D elevado ao quadrado é igual a 1,2 elevado ao quadrado, que corresponde a 1,44, mais 1,6 elevado ao quadrado, que corresponde a 2,56. D elevado ao quadrado é igual a 1,44 mais 2,56 é igual a 4. Calculando a raiz quadrada de 4, nós podemos encontrar o valor de D. D é igual a 2 metros. Esse é o comprimento dessa tábua que será colocada na diagonal dessa porteira. Questão 5. A chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Qual é a distância entre o portão e o poço? Vamos observar o triângulo retângulo representado nessa figura para resolver essa situação problema. Inicialmente, nós vamos calcular a medida da hipotenusa desse triângulo, que é o lado maior oposto ao ângulo de 90 graus, que será representado por A. As medidas dos catetos nós já temos. O cateto menor mede 600 metros e o cateto maior mede 800 metros. Aqui nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar assim, A elevado ao quadrado é igual a 600 elevado ao quadrado mais 800 elevado ao quadrado. A elevado ao quadrado é igual a 600 elevado ao quadrado dá 360.000, mais 800 elevado ao quadrado, que corresponde a 640.000. A elevado ao quadrado é igual a 1 milhão. Para encontrar o valor de A, basta calcular a raiz quadrada de 1 milhão. O valor de A é igual a 1.000 metros. É a hipotenusa desse triângulo retângulo. Agora nós vamos determinar a distância entre o portão e o poço. Nós já encontramos a medida da hipotenusa desse triângulo, que é 1.000 metros, representado por A. Nós já sabemos a medida do cateto menor, que é 600 metros, vai ser representado por B. E do cateto maior, que é 800 metros, vai ser representado por C. A altura relativa à hipotenusa vai ser representada por H e representa exatamente a distância entre o portão e o poço. Atenção! Em qualquer triângulo retângulo,
O produto das medidas dos catetos sempre será igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Vai ficar assim: B vezes C é igual a A vezes H. 600 vezes 800 é igual a 1.000 vezes H. 600 vezes 800 é 480.000, que é igual a 1.000 vezes H. Reorganizando essa equação, nós podemos escrever assim: 1.000 vezes H é igual a 480.000. Para encontrar o valor de H, nós vamos passar o 1.000 que está multiplicando, dividindo para o segundo membro da igualdade. Vai ficar assim: H é igual a 480.000 dividido por 1.000. Efetuando a divisão, nós vamos encontrar que o valor de H é 480 metros. Essa é a distância entre o portão e o poço. Bons estudos e até a próxima aula.